Hoje, nos aprofundaremos no passado distante para explorar os mistérios e os detalhes mais impactantes da vida das freiras na Idade Média. O que realmente acontecia por trás dos muros dos mosteiros femininos? Por que muitas jovens acabavam lá contra sua vontade? Como enfrentavam as restrições rigorosas impostas pela Igreja? E o mais intrigante, é verdade que algumas quebravam seus votos em segredo? Os mosteiros femininos começaram a surgir nos primeiros séculos de nossa era, consolidando-se como instituições religiosas-chave durante a Idade Média. Esses espaços, destinados à devoção e ao isolamento espiritual, ofereciam refúgio para muitas mulheres, mas as razões de sua entrada nem sempre estavam motivadas por um desejo próprio. Em vários casos, as famílias decidiam enviar suas filhas para os mosteiros para aliviar o fardo econômico, já que o casamento implicava um gasto considerável em forma de dote. Além disso, as viúvas, as mulheres rejeitadas pela sociedade ou aquelas cuja reputação havia sido questionada também eram conduzidas a esses lugares, seja como um refúgio ou como uma forma de correção. Embora houvesse mulheres que entraram voluntariamente, buscando um ambiente de espiritualidade, estudo ou proteção em uma época marcada pela insegurança, tais decisões não estavam isentas de desafios. A vida monástica impunha não apenas restrições externas, como horários rigorosos e trabalho árduo, mas também exigências internas que incluíam renunciar ao contato familiar, aos bens pessoais e, em muitos casos, às próprias aspirações. Muitas enfrentaram profundas lutas emocionais devido à solidão e ao severo controle imposto pela hierarquia eclesiástica. Apesar disso, esses mosteiros se tornaram importantes centros de cultura, alfabetização e espiritualidade, embora as tensões internas e o cumprimento de normas rígidas tornassem esse estilo de vida uma prova para o corpo e o espírito. A rotina diária nos mosteiros femininos durante a Idade Média era rigorosa e seguia um horário estrito. O dia começava ao amanhecer, geralmente por volta das 6 da manhã, com orações e cânticos devocionais que marcavam o início da jornada espiritual. Essas orações eram seguidas pelo trabalho físico, uma parte fundamental da vida monástica. As freiras cultivavam jardins, trabalhavam nos campos, confeccionavam roupas, teciam cestos e, em alguns casos, se dedicavam à delicada tarefa de copiar manuscritos à mão. Este último trabalho era especialmente importante, pois os mosteiros funcionavam como centros de preservação do conhecimento em uma época em que os livros eram extremamente valiosos. Essas atividades podiam ocupar até 6 horas por dia, o que representava uma carga notável para os padrões da época, particularmente para aquelas que não estavam acostumadas a tarefas físicas antes de entrar no mosteiro. Além do trabalho manual, a educação desempenhava um papel significativo em alguns conventos, embora nem todos oferecessem as mesmas oportunidades. As freiras aprendiam a ler, escrever e adquirir conhecimentos básicos de teologia, habilidades que eram consideradas essenciais para sua vida devocional. No entanto, o acesso à alfabetização era rigidamente controlado pela Igreja, que temia que uma educação excessiva pudesse incentivar o questionamento das doutrinas estabelecidas. Por essa razão, o aprendizado geralmente se limitava a textos religiosos e às habilidades necessárias para sua compreensão e recitação. Apesar dessas restrições, alguns mosteiros se tornaram verdadeiros faróis de cultura e conhecimento. Em termos materiais, as freiras dependiam completamente dos recursos do mosteiro. Não podiam possuir bens nem receber remuneração pelo seu trabalho. Viviam em um sistema fechado onde a abadesa e a hierarquia eclesiástica regulavam cada aspecto de sua existência. Muitas mulheres se sentiam presas nesse ambiente, o que causava frustração e, em alguns casos, rebeliões encobertas. O voto de castidade era uma das regras mais rígidas. As freiras deviam manter-se puras, dedicando toda a sua vida a Deus. No entanto, a repressão dos desejos humanos naturais gerava conflitos. Alguns documentos históricos sugerem que houve violações desse voto, tanto dentro dos muros do mosteiro quanto em encontros com monges de comunidades próximas. A proximidade entre mosteiros masculinos e femininos facilitava os contatos clandestinos. Um dos episódios mais infames de corrupção nos mosteiros femininos da Idade Média ocorreu no mosteiro de Santa Ambrósia, localizado em Roma. Neste convento, a abadesa Maria Luísa tornou-se o epicentro de um escândalo que revelou práticas contrárias aos ideais religiosos que deveria representar. Rompendo abertamente seus votos, Maria Luísa mantinha relações proibidas tanto com outras freiras quanto com sacerdotes próximos. Sua liderança não se baseava na devoção nem na espiritualidade,
mas no medo e na manipulação. Aqueles que ousavam questioná-la ou denunciar suas ações enfrentavam represálias severas, que iam de castigos físicos até a expulsão e a condenação social. No entanto, os atos de Maria Luísa não foram casos isolados. Esse escândalo trouxe à tona uma realidade mais ampla. A corrupção não só afetava os aspectos morais, mas também os materiais. Em alguns mosteiros, as abadesas vendiam terras pertencentes à instituição, desviavam fundos destinados à igreja ou até permitiam subornos. As famílias ricas pagavam generosamente para que suas filhas desfrutassem de melhores condições de vida, estivessem isentas dos trabalhos mais duros ou recebessem um tratamento preferencial dentro do mosteiro. Esses atos de corrupção contrastavam radicalmente com a imagem pública que os conventos tentavam projetar: lugares de devoção, pureza espiritual e humildade. Em vez disso, Santa Ambrósia e outros casos semelhantes revelaram uma estrutura humana sujeita às mesmas fraquezas, tensões e ambições que caracterizavam o mundo secular. A vida monástica não estava isenta de pressões psicológicas. Muitas freiras sofriam de solidão e depressão devido ao isolamento e à falta de liberdade pessoal. Em alguns casos, essa situação derivava em doenças mentais. Além disso, investigações revelaram que certos mosteiros praticavam rituais e ensinamentos que contrariavam a doutrina oficial da Igreja. Elementos de misticismo e tradições pagãs eram transmitidos em segredo, desafiando a rígida ortodoxia eclesiástica. Apesar da estrita submissão ao clero masculino, algumas abadesas conseguiram acumular poder significativo. Administravam recursos financeiros, negociavam com líderes locais e até influíam em decisões políticas. No entanto, esses privilégios frequentemente geravam invejas e intrigas, exacerbando os conflitos internos. Na Baixa Idade Média, os mosteiros femininos começaram a perder autonomia devido ao fortalecimento do controle eclesiástico. A Igreja buscava erradicar qualquer desvio das regras, transformando os mosteiros em instituições estritamente reguladas. Apesar de seu isolamento, as freiras desempenhavam um papel importante em suas comunidades. Prestavam ajuda aos pobres, cuidavam dos doentes e até mediavam em conflitos familiares. Isso lhes conferia uma reputação ambígua. Por um lado, eram vistas como exemplos de piedade e caridade. Por outro, eram percebidas como centros de intrigas e escândalos. Alguns mosteiros estabeleceram alianças secretas com figuras locais influentes, trocando apoio econômico e proteção por favores políticos. Essas alianças, embora úteis, geravam tensões com a Igreja, que desaprovava qualquer interação com autoridades seculares sem sua supervisão. Um dos aspectos mais sombrios da vida monástica foram os rumores sobre as freiras negras, grupos de mulheres acusadas de praticar rituais mágicos ou usar sua posição para fins pessoais. Embora muitas dessas histórias fossem exageros, refletem como a sociedade medieval condenava qualquer desvio das normas religiosas. As acusadas enfrentavam severos castigos, incluindo a execução, se fossem declaradas culpadas. A vida das freiras na Idade Média estava longe de ser o ideal de devoção e humildade que a Igreja tentava apresentar. As rígidas regras, o isolamento e o trabalho árduo frequentemente entravam em conflito com a natureza humana, gerando escândalos e transgressões. Essas histórias nos lembram que, mesmo nos ambientes mais controlados, as pessoas continuam sendo humanas, com desejos, fraquezas e aspirações. E assim concluímos este fascinante passeio pelos segredos e realidades ocultas dos mosteiros medievais. Se essas histórias de sacrifício, corrupção e humanidade por trás dos muros sagrados te intrigaram, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que também ame descobrir o lado menos conhecido da história.